E abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 1. João, capítulo 20. A partir do verso 1. Diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando, acreditando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Amém, meus queridos? Esse texto fala de um encontro marcante que Maria Madalena teve com o Senhor Jesus. Um encontro inesquecível. Maria Madalena ficou conhecida como a primeira pessoa a se encontrar com Jesus ressurreto. Maria Madalena foi a primeira pessoa a olhar, a conversar com Jesus que venceu a morte, que foi levantado num madeiro, mas que ao terceiro dia ressuscitou, porque a morte não pôde detê-lo. Ela foi a primeira a ter essa experiência com esse Jesus vitorioso. Essa experiência não foi de Pedro, o apóstolo Pedro, aquele que caminhou sobre as águas, não foi Pedro.
Não foi Pedro o primeiro a ter essa experiência com esse Jesus vitorioso. Não foi João. João, o discípulo a quem Jesus amava. Aquele que teria a revelação do Apocalipse. Não foi João. Jesus não apareceu primeiro para João. Também não apareceu primeiro para o apóstolo Paulo. Aquele que seria o maior escritor do Novo Testamento. Não, a pessoa que viveu essa experiência foi essa mulher chamada Maria Madalena, uma ex-endemoniada. E presta atenção, ela teve essa experiência no momento mais difícil da sua vida. Ela viveu essa experiência com Deus marcante, inesquecível, no momento mais difícil da sua vida. Num momento onde ela estava com medo. Medo porque Jesus havia sido morto. Haviam matado Jesus. E de uma maneira cruel. De uma maneira extremamente violenta. Mataram Jesus. Pedro só escapou dessa morte porque negou Jesus. Porque disse, não, esse aí eu não conheço. Não, peraí, você conhece sim. Você conhece, você andava com ele, você fala como ele, você em tudo se parece com ele. Não, eu não conheço esse homem. Pedro, para escapar dessa morte violenta, teve que negar Jesus, porque se não tivesse negado, muito provavelmente teria sido pregado no madeiro junto com ele. E agora como é que será que estão os discípulos? O que será que eles estão pensando? E nós? Mataram Jesus de uma maneira violenta. E nós? O que é que vão fazer com a gente? Será que vão esquecer essa história ou será que vão vir atrás da gente? Medo da perseguição, medo da morte, medo do que pode acontecer com ela. Maria está com medo. Mais do que o medo, Maria está confusa. Imagine a incredulidade dela nesse momento. As dúvidas. Imagine a decepção, porque o que está acontecendo aqui com a morte de Jesus é o fim de uma esperança. Com Jesus morreu a esperança do quê? A esperança de Israel restaurada. A esperança de uma Maria Madalena restaurada. Morreu, essa esperança morreu junto com Jesus. Essa mulher que no passado foi terrivelmente assolada, aprisionada, oprimida por demônios que escravizavam ela. Essa mulher que no passado não era enxergada pela sociedade, era tida como uma malfeitora, alguém que não merece atenção, alguém que não é digno de amor, alguém que não é digno de misericórdia, de compaixão. Essa mulher que não tinha esperança de um futuro, de algo bom. Essa mulher que era a vergonha, muito provavelmente dos seus pais. Essa mulher um dia, ela encontrou alguém que olhou para ela como ninguém nunca tinha olhado. Essa mulher se encontrou com alguém que um dia amou ela como ninguém nunca tinha amado. Alguém que acreditava nela, como ninguém acreditava. Alguém que de uma maneira poderosa libertou ela dessa escravidão, dessa prisão, desse passado, dessas acusações. Ela encontrou com Jesus, o amado da alma dela, o mais esperado, o mais desejado, o mais poderoso, o mais amoroso. Ela se encontrou com esse Jesus, e nesse encontro nasceu a esperança dela,
de uma vida digna, de um novo futuro. Mas aqui, essa esperança morreu. E o que ficou? Ficou a incredulidade. Será que ele era mesmo filho de Deus? Será que ele era mesmo o Messias que havia de vir? Porque o Messias, ele viria para reinar e reinaria para sempre. Ele não reinou. E nesse momento, está todo mundo olhando para ele e dizendo, como é que vai reinar? Foi morto. Será que era mesmo o Filho de Deus? Imagine a cabeça de Maria Madalena. Foi tão bom para ela acreditar que era o Messias, que o Filho de Deus tinha vindo ao mundo para restaurar Israel e para restaurar a vida dela. Foi tão bom para ela acreditar nisso. Imagina, o Filho de Deus andando pela terra. E mais do que isso, o Filho de Deus convidando ela para andar junto com Ele. Meu Deus, como pode ser isso? O Filho de Deus na terra e sendo o meu amigo, sentando na mesa comigo, o Messias, ungido, a promessa de Deus, sentando na mesa comigo, me amando. Ah, meu Deus, isso é maravilhoso. Só que ele morreu. Só que ele morreu, e será que foi tudo um sonho? Medo, incredulidade e mais, saudade. Saudade. Porque tem muito amor aqui envolvido. São muitas memórias com Jesus. São muitas lembranças. Maria sentada na mesa com Ele, ouvindo dele coisas tão sábias, coisas tão maravilhosas, recebendo um ensino diferente, um ensino de vida eterna. Uma palavra santa, uma palavra viva, que tocava no mais profundo do coração dela. E agora é só saudade, porque ele está morto. Ele está morto. Já são 3 dias sem ele. 3 dias sem o amado. 3 dias sem o Mestre, sem o Senhor Jesus. Medo, confusão, incredulidade e saudade. O momento mais difícil da vida dela. Será que a gente, no nosso momento mais difícil, será que a gente, em meio ao caos, vivendo uma situação que põe medo na gente, será que a gente pode viver um encontro assim? Será que a gente pode encontrar Jesus no meio do caos e da bagunça da nossa vida? Será que a gente pode enxergar Jesus e o seu amor e a sua bondade quando estamos passando por um momento difícil da nossa vida? Parece que é tão difícil, né, meus queridos? Parece que é tão difícil quando as coisas vão mal, quando o dia mal chega, quando a crise vem, e a gente sente medo, e a gente sente desespero, ou quando a gente está triste, chateado, ou quando a gente está enfermo, no dia mal, parece ser tão difícil enxergar Jesus. Será que, como Maria, a gente pode encontrar o amado da nossa alma no momento mais difícil da nossa vida? O tema da minha mensagem hoje é um encontro em meio ao caos. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade, de tristeza, de luto, de dor. Hoje, você pode viver um encontro com aquele que pode mudar, transformar a sua vida, de hoje para sempre. Quantos querem viver esse encontro? Amém? Vamos aprender com ela então, como nós podemos viver esse encontro com Jesus no meio das nossas dificuldades. No capítulo 20, acompanhe comigo,
versículo 1, a Bíblia diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro. Repete comigo: sepulcro. De madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Quer dizer, no primeiro dia da semana, quando ainda era madrugada, ainda estava escuro, Maria Madalena levantou da cama e foi em direção ao sepulcro para encontrar Jesus. Presta atenção, ela não foi encontrar com Jesus no seu trono de glória. Ela não foi encontrar Jesus assentado à direita de Deus, vitorioso, poderoso, majestoso. Ela foi encontrar Jesus no sepulcro. Ela foi encontrar um Jesus que naquele momento, na cabeça dela, não podia fazer nada por ela. Um Jesus que aparentemente não tinha nada a oferecer. Por que ela foi encontrar Jesus no sepulcro? Ali ele não tem nada a oferecer. Mas ela também parece que não está indo com uma lista de pedidos. Parece que ela está desejando um encontro com Jesus, não porque ela quer viver um milagre, porque lá no sepulcro ela não vai encontrar um Jesus que vai fazer um milagre na vida dela. Ela não está indo encontrar Jesus para pedir nada, porque na cabeça dela Jesus não pode entregar nada naquele momento. Ela não está procurando as mãos de Jesus. Ela está procurando os pés. Ela não está procurando um Jesus que vai oferecer nada. Quem vai oferecer é ela. Vai oferecer o amor, que é o que ela tem. E parece, meus queridos, que nos nossos momentos de dificuldade, parece que é tão difícil para nós nos aproximarmos de Jesus sem uma listinha de pedidos, né? No momento de angústia, no momento de tristeza, no momento de desespero, quando a gente vai para a presença de Jesus, na maioria das vezes, é para pedir, 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 pedir e pedir. Quantas vezes eu não entrei no meu quarto com uma lista de pedidos? Meu Deus, faz isso. Meu Deus, muda a minha realidade. Meu Deus, derrama o teu poder sobre a minha vida. Muda a minha história. Meu Deus, faz um milagre na minha vida. Tem alguma coisa de errado nisso? Não tem nada de errado nisso. Faça com que as suas súplicas, os seus pedidos sejam conhecidos de Deus. Diz a palavra, não tem nada de errado nisso. Agora, quantas vezes eu não entrei no meu quarto com uma listinha de pedido, e Jesus, na sua misericórdia, no meio dos meus pedidos, Ele veio com a presença dEle. E ali, o ambiente mudou. Olha só, a realidade não mudou no meu quarto quando eu entrei para orar. Continuou do jeitinho que estava, aquele caos. A realidade não mudou, mas o ambiente mudou. Aquele ambiente que era de desespero, que era de pânico, se transformou numa calmaria, numa paz, aquela paz que excede todo entendimento. Você fala assim, ué, não era para eu estar em paz? Eu não entrei aqui em paz? Eu não entrei nesse quarto em paz. O que foi que aconteceu? O que aconteceu é que Ele veio. Ele veio, a realidade não mudou, mas Ele veio. E nesse momento a gente rasga a nossa listinha de pedidos. Jesus, se quiser fazer, faz. Se não quiser, não faça. Porque eu só preciso do Senhor. Eu não
preciso que a realidade mude para eu te adorar. Porque o Senhor é digno de ser adorado hoje, sempre. Faça sol, faça chuva. O Senhor é o Deus da minha vida, eu vou te adorar sempre. Isso é procurar os pés de Jesus e não as mãos. Sabe, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você não tenha se dado conta, ou talvez já tenha, mas existe em cada um de nós um vazio. E esse vazio que nós temos só pode ser preenchido por Ele e por mais nada. Se existe esse vazio em mim, e esse vazio não está sendo preenchido por Ele, eu posso ter 10 carros, 10 casas, fazendas, riquezas, poder, fama, e o vazio continua lá, e a minha insatisfação continua, e a minha tristeza continua. Agora, a recíproca é verdadeira. Se esse vazio é preenchido pela presença de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pelo amor de Deus sobre a minha vida, se esse vazio é preenchido, meu querido, não interessa quantos carros eu tenho, não interessa nem se eu tenho carro. Eu não preciso de carros, eu não preciso de riquezas, preciso de fama. Eu estou plenamente satisfeito, porque eu tenho tudo o que eu preciso. Amém, meus queridos? O coração dessa mulher, procurando Jesus não pelo que Ele pode fazer, mas por quem Jesus é, procurando Jesus porque ama Jesus. Nós precisamos aprender a louvar o Senhor, adorar o Senhor no meio da dificuldade, porque eu vou dizer uma coisa: quando você adora Ele no meio da dificuldade, sabe de uma coisa? Ele vem. E se Ele vem, aí já não importa mais se o milagre vem junto com Ele, se a resposta vem junto com Ele. Eu vou dizer uma coisa: na maioria das vezes vem junto com Ele. Mas se Ele vier, então isso satisfaz o nosso coração. Amém, meus queridos? Precisamos ter esse coração, em nome de Jesus. Continuando o texto, no versículo 2, a Bíblia diz: correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Maria vai até o sepulcro, não encontra Jesus lá. Na incredulidade dela, ela acredita que levaram o corpo de Jesus para algum lugar. Então ela volta para casa para encontrar com Pedro e João. E quando ela encontra com Pedro e João, ela diz: olha, levaram Jesus, eu não sei aonde colocaram, vamos procurar pelo mestre. Sabe, meus queridos, olha, presta atenção, nos nossos momentos de dificuldade, muitas vezes nós não vamos enxergar Jesus. Em meio ao caos, em meio à turbulência da nossa vida, talvez a gente tenha dificuldade de encontrar Jesus no meio daquela bagunça, no meio daquele caos. E nessa hora, uma atitude sábia da nossa parte é pedir ajuda. Pedir ajuda. Eu não estou vendo Jesus. Pedro, me ajuda a encontrá-lo. João, me ajuda a encontrá-lo. No meio da minha dificuldade, do meu desespero, da minha incredulidade, talvez eu não esteja enxergando Jesus, e é hora de eu dizer: pastor, me ajuda a enxergá-lo. Fábio, me ajude. Eu estou passando por isso e isso. Não estou vendo Jesus. Você pode me ajudar? Você consegue enxergá-lo nessa situação? Precisamos aprender a ter essa humildade de pedir ajuda quando nós precisamos. Porque o que acontece muitas vezes é que quando o dia mal vem, a gente se isola e pensa numa armadilha do diabo. O dia mal vem, a incredulidade vem, o desespero vem, o que eu faço?
me isola. Não peço ajuda. Não tenho essa humildade de dizer, eu preciso de ajuda, me ajuda a encontrar Jesus nisso. E aí o diabo vence. O diabo vence porque quando nós estamos sozinhos, nós somos mais vulneráveis. A palavra de Deus nos compara a ovelhas. Sim ou não? Ovelhas. Frágeis. Indefesas. E que não andam sozinha. Já parou para pensar nisso? A ovelha, ela não tem o personal pastor dela. Não, ela tem um pastor que é dela e do restante do rebanho. E tem que dividir o pastor. Nós temos um bom pastor, amém, meus queridos? Estamos aqui dividindo esse bom pastor, somos o seu rebanho. Somos o seu rebanho. É verdade, Jesus, ele disse, ele é aquele que deixa as 99 para correr atrás da ovelha perdida. Deixa ou não deixa? Mas o que ele faz quando ele encontra ela? Traz de volta para o rebanho. Traz de volta para o rebanho. Uma ovelha não anda sozinha, porque se ela se aventurar, se ela tentar, ela vai morrer. Você não foi feito para caminhar sozinho. E ai de mim se eu tentar. Eu nem consigo. Eu estou sempre ligando para esses dois aqui. Me ajuda, me ajuda. Não estou vendo Jesus. Eu e a Raquel, a gente está liderando a GP, já tem mais de um ano. E muitas vezes bateu um desespero, um medo, às vezes uma tristeza, de coisas que acontecem. Quem é que não fica triste? Não é mesmo? Quem é que não fica triste? E muitas vezes precisamos pedir ajuda. Sentar, conversar. Jesus, usa o teu servo para falar comigo. Vocês estão entendendo, meus queridos? Precisamos aprender a pedir ajuda, desse coração humilde. Pedro, João, me ajude a encontrar Jesus. Amém, meus queridos? Agora olha só, isso não pode terminar numa dependência humana. Porque vamos ver o que acontece na história. Acompanha comigo. A partir do versículo 3, a Bíblia diz assim: então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Versículo 8. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu. Pedro e João foram com Maria, acompanharam ela, vamos procurar Jesus. Eles entraram no sepulcro e viram os lençóis arrumados, e foram despertados. A Bíblia diz que até o momento eles não tinham compreendido que Jesus precisava morrer, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas quando eles entram no sepulcro e olham os sinais, a Bíblia diz, eles creram. E sabe o que fizeram? Voltaram para casa. Eu imagino que muito felizes. Eu imagino que celebrando. De fato, ele ressuscitou. Então João e Pedro voltam para casa felizes. Maria não. Maria não. Porque ela não creu. Ela não creu. E a revelação de Pedro, a revelação de João, para ela não servia. Ela precisava da dela. Então, a história não pode terminar numa dependência do outro. Porque eu preciso da minha própria revelação. Eu não posso ficar dependendo da revelação do pastor. A minha vida com Deus é minha vida com Deus. É a minha intimidade com Ele.
é a minha história de amor com Ele, e é minha. É minha. É uma bênção estar aqui hoje, podendo receber de uma revelação. É uma bênção. É uma bênção vir ao domingo e ser alimentado pela palavra de Deus. É uma bênção. E desse púlpito, graças a Deus, jorra água viva. Amém? Pão do céu. Graças a Deus. Mas olha só, quando eu me converti, eu tinha a impressão convicta de que a igreja era como um posto de gasolina. As ideias. Olha essa revelação que profunda, irmãos. Eu via a igreja como um posto de gasolina. Então eu vinha para cá no domingo e mandava encher o tanque. Enche o tanque. Não espera a bomba parar. A bomba parou, bota mais um tiquinho que cabe. Porque eu tenho que pegar a estrada. E na segunda-feira, a impressão que eu tinha era que eu pegava a estrada. E eu acreditava que no domingo eu tinha que abastecer o tanque de tal forma que durasse até domingo que vem, que é quando eu ia para o posto de novo. Não dá. Não dá não, meu irmão. Terça-feira não tem mais nada. O carro já não pega. E por muito tempo eu fiz isso, vim para a igreja com essa sensação, não, eu preciso me encher mais, porque na terça-feira já era. E me derramava, e chorava, e me enchia. Mas terça-feira já tinha acabado, eu precisava me encher de novo. Eu precisava buscar a presença de novo. Eu precisava me encher da palavra de novo. Eu precisava buscar Jesus com as minhas próprias pernas. Não dá para ficar esperando Moisés descer do monte com a palavra de Deus para mim. É tempo de eu estar subindo no monte e olhando Deus face a face, recebendo dele a palavra viva. Amém, meu querido? Desenvolva a sua história com Jesus. Não viva a história dos outros. Pedro e João tiveram a revelação de que Jesus havia ressuscitado e voltaram para casa. Maria ficou. Maria ficou. Porque ela precisava da revelação dela. Ela precisava do encontro dela. E se ela não tivesse ficado? Ela teria vivido a experiência que viveu, sim ou não? Sim ou não? Não. Não. Mas ela viveu a experiência dela com Jesus. Ela não engessou a intimidade dela com Jesus. Ela não reproduziu o que ela viu dos superapóstolos. Não podemos ficar reproduzindo o que a gente vê dos outros, o relacionamento dos outros com Deus. É tempo de eu viver a minha intimidade com o Senhor, de ter as minhas experiências com o Senhor. E isso é lá em casa, no meu secreto. É quando eu entro no meu quarto, fecho a porta, e eu sei que dentro do quarto Ele está, o Deus que vem em secreto. Não é isso? Quando fores orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ore em secreto. Por quê? Porque o Deus que vem em secreto, o Deus que está lá dentro, Ele te vê e Ele te recompensa. Ele está lá. Amanhã Ele estará lá no seu quarto. E você pode ter o seu tempo com Ele. E você pode desenvolver a sua intimidade com Ele. Eu te aconselho, faça isso. Senão a gasolina vai acabar rapidinho. Amém, meus queridos? Continuando o texto. Versículo 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro
E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. É aquele negócio, no meio da nossa confusão, no meio do medo, da tristeza, como é difícil enxergar Jesus. Ela está olhando para Jesus e não consegue reconhecer o Mestre. Versículo 15, disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, acreditando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Naquela situação desesperadora que ela estava vivendo, ela tinha dificuldade de enxergar Jesus. Então ela está olhando para Jesus, mas não consegue reconhecer. Só que Jesus, meus queridos, ele é misericordioso, amém? Até com a nossa incredulidade. Até com a nossa incredulidade. Maria não consegue discernir o que está acontecendo. Ela não tem revelação das Escrituras para isso. Ela não tem. Ela não conhecia pela palavra que Jesus ressuscitaria ao 3º dia. Ela não tinha esse conhecimento teológico, bíblico. Ela não tinha. Estava numa incredulidade terrível, olhando Jesus sem poder reconhecer Ele. Mas não dá, Jesus não está nem aí para essas coisas. Porque Ele não resiste a um coração quebrantado. E isso ela tinha. Isso ela tinha. Ela não tinha fé suficiente nesse momento. Ela não tinha conhecimento bíblico, teológico, suficiente nesse momento. Mas ela tinha um coração quebrantado. Ela tinha um coração que desejava com todas as forças a presença de Jesus. E Jesus sabia disso. Então ele aparece e diz: Maria. E aí quando o bom pastor chama pelo nome, o que acontece? Aí reconhece. Quando ele chama pelo nome, aí não dá. Talvez hoje ele esteja te chamando pelo nome. Você entrou aqui hoje sem muito conhecimento da palavra, sem muito conhecimento teológico, sem muita fé. Mas Ele está te chamando pelo nome, meu querido. E você sabe disso. Você está reconhecendo a voz do seu bom pastor. Amém? Ele aparece para ela, Maria. Ela reconhece: Mestre, Rabone. E o texto dá a entender que Maria se prostra, se lança aos pés de Jesus e agarra os pés de Jesus. Isso não está escrito. Mas pela resposta de Jesus, a gente pode crer assim. Jesus diz para ela: não me detenhas. Então a ideia que nós temos é de que Maria, nesse momento, ao reconhecer o Mestre, ela se lança aos pés dele, agarra os pés dele. E ele dá uma resposta estranha: não me detenhas. Que isso, Mestre? Não está com saudade de mim? Eu estou aqui chorando. Eu estou aqui desesperado. Como assim não me detenhas? 2 motivos para essa resposta de Jesus. 2 motivos. Por que não me detenhas? Não me detenhas, porque Jesus nesse momento não tinha ascendido aos céus. Ele precisava subir ao Pai. Para quê? Para enviar o Consolador. Amém? Então Jesus está dizendo para Maria: não me detenhas agora.
porque eu preciso subir ao Pai. E Maria, você não tem ideia do que vai acontecer. Se você acha que estar comigo aqui é bom, aos meus pés, abraçando, agarrada aos meus pés, se você pensa que isso é bom, não me detenhas, porque eu vou para o céu e eu vou enviar o Consolador, e Ele não vai estar perto de você, Ele vai estar em você, o mais perto que Ele poderia. Deus está de você o mais perto que Ele poderia, meu irmão, não dá mais. Está aqui dentro, morando em você. Maria, espera mais um pouco e você me verá. Mas de uma maneira que você nem imagina, num nível de intimidade que você nem imagina. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu sei que Deus está aqui hoje. Sabe por quê? Porque a palavra dele diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome dele, ali ele estará. Então pela palavra eu sei que Ele está aqui, mas eu também sei que Ele está aqui, porque quando eu entrei nesse lugar, Ele veio junto comigo. Quando você entrou nesse lugar, Ele veio junto com você, porque Ele mora em você. E nada pode nos separar do amor de Deus, nada. A tristeza não pode, a dor não pode, a tragédia não pode, o luto não pode, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nos últimos dias derramarei sobre toda a carne do meu espírito. Receba, receba. Ele quer morar, Ele quer habitar em você. Vocês estão entendendo por que não me detenhas, Maria? Não me detenhas, o melhor ainda está por vir. Eu já tive ciúmes dos discípulos. Eu, novo convertido, eu era muito perturbado, é impressionante. Não era fácil ser Deus comigo, sabe? Eu estou lendo a Bíblia e eu estou pensando assim, por que não eu, um dos 12? É heresia? É quase heresia, né? É maluquice. E peraí, mas esses caras são muito privilegiados? Quem mais já pensou isso? Vai, levanta a mão. Tem uns 2 ou 3 malucos igual eu aqui. Esse povo aqui é privilegiado demais, eles viram Jesus. Eu só tento imaginar como seria Jesus, mas eles viram, ouviram a voz, o timbre vocal de Jesus, eles conheciam. E eu estou lendo a Bíblia lá inconformado. Qual foi o critério utilizado para escolher os 12? Por que eu não me encaixei? Mas espera aí. Isso não é o maior nível de intimidade que a gente pode ter com Deus. Não é. O maior nível de intimidade que a gente pode ter com Deus é receber a sua natureza. E isso eu recebi. Você também. E receber do seu Espírito. Nós recebemos. Você não está atrás dos discípulos. Amém? Fique em paz. Você recebeu do mesmo Espírito, do mesmo poder. Pode fazer as mesmas obras. Amém? Agora, não me detenhas por um segundo motivo. Maria, eu tenho um propósito para você. Eu sei que você quer ficar aí agarradinha aos meus pés. Seria bom, a gente ficaria junto aqui. Por você a gente ficaria para sempre. Legal. Mas Maria, eu preciso que você faça algo. Vá. Vá. Conte o que você viu e o que você ouviu. Nós somos cristãos evangélicos e nós temos a mania de reter Jesus. Somos os detentores de Jesus. Estamos aqui hoje recebendo uma palavra santa, poderosa, capaz de transformar a nossa vida, capaz de nos salvar. Estamos aqui diante da presença de Deus e quão maravilhoso é isso, amém, irmãos? Quão maravilhoso é isso, mas vamos ficar aqui detendo Jesus, retendo Jesus, ou vamos sair por essa porta hoje
anunciando tudo que temos visto, tudo que temos ouvido do Senhor. Porque eu vou dizer uma coisa, cada um aqui no momento de dor, no momento de tristeza, se encontrou com Jesus, com a sua bondade, com a sua misericórdia, mas lá fora tem muita gente sofrendo. Talvez você não esteja vivendo um caos, porque você já se encontrou com o seu amado, já recebeu da palavra santa e poderosa, mas o que você recebeu, muita gente lá fora não recebeu. Enquanto a gente não sair daqui com a postura de anunciar o que temos vivido aqui dentro, muita gente vai continuar no caos, no sofrimento, no vazio emocional, caminhando rumo ao inferno. Mas nós somos a igreja do Senhor, e não os detentores dele. Nós recebemos o ministério da reconciliação. Nós precisamos cumprir esse ministério e anunciar que Deus deseja se reconciliar com o seu povo. Foi a mensagem que mudou a minha vida para sempre. É o que eu tenho de mais precioso. A minha salvação, a vida eterna, o perdão dos meus pecados. Os meus pecados foram lançados no mar do esquecimento, e o Senhor não olha mais para eles, não leva mais em consideração. Eu estou perdoado, eu estou remido, eu estou justificado, eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Mas tem gente sofrendo, eu preciso abrir minha boca. Eu preciso abrir minha boca e anunciar o que Ele fez comigo, o que Ele fez em mim, o que Ele fez na minha casa, o que Ele fez na minha família. Eu preciso anunciar que eu vi uma mulher dentro da minha casa ser curada de uma depressão de 12 anos. Como eu posso me calar? Eu vi com os meus olhos. A minha mãe sofreu por 12 anos de depressão e foi completamente curada, no momento que ninguém mais acreditava na cura dela. Os remédios não faziam efeito. Sabe o que eu ouvia da minha mãe, meu irmão? Eu ouvia a minha mãe dizer para mim: filho, eu já não quero mais ser curada. Eu só quero que os antidepressivos que eu tomo, porque eram 4, eu só quero que eles façam efeito. Porque não faziam mais. Eram 4 e já não faziam mais efeito. Não davam conta. Então as crises de depressão eram constantes. E ela dizia: eu não espero ser curada completamente. Eu só quero que o remédio faça efeito. Mas Deus não queria isso. Deus sabe o que Ele queria? Ele queria a cura dela. E curou. Curou e curou completamente. A minha mãe não sabe mais o que é antidepressivo. E eu vou me calar? E eu vou reter isso? Não. Eu vou abrir minha boca, e aonde eu passar, aonde eu estiver, aonde eu entrar, Ele entra comigo, e a palavra santa e poderosa dEle entra comigo. Incomode quem tiver que incomodar. Eu vou falar do que vi e ouvi, porque é o que Ele espera de mim, é o que Ele deseja de mim, é o que Ele me chamou para fazer. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Se coloque de pé. E feche os teus olhos nesse momento. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Talvez, meu querido irmão, você esteja passando por um momento difícil. Talvez a sua realidade seja parecida com a realidade de Maria.
Talvez o dia seja mau para você. Notícias ruins, o luto, a dor, o sofrimento, o medo, o desespero. Mas eu quero te dizer uma coisa, você não veio aqui hoje encontrar um Jesus no sepulcro. Você veio encontrar um Jesus vivo e poderoso. Feche os teus olhos, levante as suas mãos, derrame as suas lágrimas. Faça o que você tiver que fazer, não espere pelos outros. Tem agora o seu tempo com Deus, a sua intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Doce estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Senhor é o amado da nossa alma, meu Deus. O Senhor é tudo que nós precisamos. Meu Deus, como é difícil enxergarmos isso no meio das nossas lutas, das nossas decepções, das nossas dificuldades. Nós queremos tantas coisas, entramos em tantos problemas, mas o Senhor é tudo que nós precisamos. A Tua presença, meu Deus,
é o que nos traz o contentamento pleno, a satisfação plena. Meu Deus, como nós te amamos, nós nos rendemos ao teu agir nesse lugar. Oh meu Deus, continue trabalhando em cada coração aqui, para que a gente possa, no meio do caos, do medo, da incredulidade, para que nós possamos enxergar um Cristo vencedor, que não morreu somente numa cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou, porque a morte não pôde detê-lo, a morte não pôde vencê-lo, e nada poderá. Meu Deus, nos ajude a entender isso. O Senhor é um Deus vencedor, um Deus poderoso, e nada, meu Deus, pode nos separar disso. Nada, absolutamente nada. A depressão não pode me separar do seu amor. A ansiedade não pode me separar do seu amor. A pobreza, a enfermidade não pode me separar do seu amor, derramado no meu coração através do seu Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado. Continua, meu Deus, abrindo os nossos olhos para essa verdade e despertando o nosso coração, para que a gente não seja detentor dessa verdade, mas anunciador dela pelos quatro cantos desse mundo. Nos envia com autoridade, nos envia com graça, nos envia com unção, para proclamarmos o Cristo vencedor, o Cristo eterno, para sempre, glorioso, majestoso, assentado à direita de Deus e apaixonado por cada ser humano desse planeta. Nos usa, meu Deus, para a tua honra, para a tua majestade, para o teu louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus.